Fala nação, tudo beleza? Quero pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que sigam esses 4 passos que é de extrema importância para que o nosso canal ganhe relevância, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma notificação, deixar um like para o YouTube entender que vocês gostaram do vídeo e no final que vocês comentem o que acharam do vídeo, pois isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal. A Copa do Brasil começa para Renato Gaúcho no Flamengo. E com ela o dilema: poupar ou não poupar contra o ABC de Natal nesta quinta-feira no Maracanã? Eis a questão, e que teve inicialmente uma resposta à la Renato. Essa pergunta mais ou menos é quase igual a outra, mas eu acho engraçado esse tipo de pergunta, sabe? Porque é muito boa a pergunta, mas eu acho engraçado pelo seguinte: da noite para o dia, assim, as opiniões elas mudam numa velocidade. Por exemplo, se eu poupar, eu sou criticado porque eu poupei. Agora, muitos jornalistas falam que tem que poupar porque tem jogador cansado, não pode aguentar todos os jogos. Aí eu pergunto: e aí? O que vocês querem? Mas é por isso que falo. Deixa pra mim, que eu sei o que eu faço, vou pensar, e quinta-feira vamos ver a equipe que joga. Há possibilidade que jogadores mais experientes como Felipe Luiz e Diego, por exemplo, fiquem fora de olho no jogo contra o Corinthians, no domingo, pelo Brasileiro. O mistério faz parte do trabalho do técnico, mas o histórico de Renato nos tempos de Grêmio já é conhecido pelos atletas. E o calendário exigente, claro, é considerado nessa equação. Todo mundo sabe, o Renato é um treinador que às vezes se dá uma segurada em alguns jogadores para poder descansar para outras competições. E como eu falei, a gente sempre quer mais. A gente quer vencer essas 3 competições com humildade, com os pés no chão, sabendo que vai ser difícil pelo calendário que a gente vive, jogando 2 jogos em menos de 48 horas, nós já estamos dentro de campo novamente, e o desgaste é muito grande. Do outro lado, o Flamengo vai ter pela frente um rival valente que chegou ao Rio candidato a ser uma das históricas zebras na Copa do Brasil. Quer mentalizar coisas boas, pensamento positivo, que a gente tem muita confiança no nosso trabalho e a gente pode surpreender muita gente. Poupe ou não os jogadores, o Flamengo de Renato Gaúcho vai ter um time forte no Maracanã diante do ABC. Segue favorito e de tabela vai ser forçado a indicar as suas prioridades para o restante da temporada. O Ministério Público Federal denunciou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e outras 4 pessoas por gestão fraudulenta e envio indevido de recursos ao exterior. Segundo o Ministério Público, Landim atuou em uma operação financeira que resultou na perda de 100 milhões de reais de fundos de pensão de funcionários de estatais. O esquema funcionou entre os anos de 2011 e 2016. O presidente do Flamengo e os acusados atuaram no Fundo de Investimentos em Participações Brasil Petróleo 1, que captou recursos dos aposentados da Caixa, da Petrobras e também do Banco do Brasil. A denúncia afirma ainda que o Fundo Brasil Petróleo 1 realizou uma manobra financeira não permitida para destinar valores a uma empresa nos Estados Unidos com aval de Landim. Caso seja condenado, Landim pode pegar pena de 3 a 12 anos de prisão, além do pagamento da multa. Então, é nesse ambiente também que o Flamengo disputa agora a partida da Copa do Brasil. Eugênio, pode ter algum impacto no futebol do Flamengo, essa denúncia em seu presidente? Acho que no primeiro momento não. É uma questão fora do clube, extra-clube. Ali internamente a coisa do futebol, a gestão do futebol está muito na mão hoje do Marcos Braz, embora ele, Marcos Braz, também esteja hoje dividindo suas atenções com a questão política, né? Ele foi eleito vereador, inclusive estava num debate ontem acalorado com o prefeito do Rio nas redes sociais em relação à liberação do público nos jogos na cidade. Mas quanto ao Landim,
se isso caminhar, se isso se acentuar, né, no futuro, pode gerar até um afastamento dele, né, do comando do Flamengo. Ele está pisando em terreno sombrio, em terreno de chega no areia movediça. Essa questão da CBF não é simples, tá? Isso mexe com muitos interesses, e aí começa a aparecer... É política. E a gente sabe do mundo da política. Aí começa a surgir um monte de coisas. Não estou querendo dizer que ele é inocente ou não nessa situação aí. Mas aparece, ela vem a público, ela é jogada na mídia, justamente no momento em que ele é indicado como interventor na CBF, ao lado do presidente da Federação Paulista, sobre quem também ontem surgiram informações de que recebeu 1 milhão da CBF por prestar serviços e tal, etc. Ou seja, esse tipo de informação não surge à toa do nada assim, né? Lamentavelmente, essas coisas deviam ser mais transparentes, mas surge no momento de disputa política muito grave, muito intensa, até porque ontem eles, pela justiça, também receberam poder para demitir todos os diretores da CBF, etc. e tal. É uma crise muito grande, institucional por enquanto, mas que pode afetar não só o Flamengo, como o futebol brasileiro como um todo. Amanhã se destitui toda a diretoria da CBF. Essa questão pode chegar à FIFA, porque a FIFA não permite intervenção externa nas entidades de comando do futebol nacionais. Então isso tudo está dentro de um contexto maior do que o Flamengo exatamente. E mais, se for adiante, ali na frente tem uma eleição. Que impacto isso terá na eleição do Flamengo para a presidência? Ele, em princípio, é o grande candidato à reeleição. Se ele perder força política para essa reeleição, aí vai se precipitar uma divisão que já existe no clube hoje. O Marcos Braz de um lado, o BAP do outro, Luiz Eduardo Batista, que são dois candidatos a sucessores do Landim ali na frente. Isso aí gera um ambiente difícil dentro do clube. São muitas pontas nessa história aí, e o Flamengo, e o Landim especialmente, está correndo riscos ao liderar esse tipo de movimento. Vamos ver no que vai dar. Como o Prats e o Eugênio falou muito bem, né, sobre todas essas ramificações desse problema, mas aí volto também a falar da importância do Renato Portaluppi nesse momento, né? Porque assim, é um treinador também que a gente não sabe o quanto ou como isso pode afetar o time, mas tem um treinador que também sabe separar e proteger a equipe, mesmo que as coisas desandem politicamente, aí falando sobre qualquer outro fator. Sem dúvida, né, Mariana? Problemas institucionais e problemas de dirigentes de clubes, presidente, diretor de futebol, vice de futebol, diretor de finanças, isso tudo tem reflexo no departamento de futebol se esses problemas afetam o andamento do próprio departamento. O que isso quer dizer? Salário atrasado, promessa não cumprida. Fora isso, é difícil de tentar fazer uma ligação de problemas institucionais ou com dirigentes do clube e rendimento do time dentro de campo, né? Porque o futebol, muitas vezes, esses jogadores, a comissão técnica, eles ficam alheios a isso. Claro que eles sabem, eles leem, eles ouvem, mas não acredito que alguém possa jogar menos ou não querer jogar ou dar problemas internos por problemas institucionais ou de dirigentes do clube, né? Então, assim, Renato, claro que é uma figura importante, o Renato já viveu isso certamente em outros lugares que trabalhou, certamente ele está acompanhando o que está acontecendo, talvez não esteja tão por dentro, mas ele está lendo, ele está ouvindo, isso chega ao treinador, chega aos jogadores, mas não acredito que um problema do presidente do Flamengo mude o desempenho do time dentro de campo. Acho que são coisas que não se assemelham, são coisas que não se ligam nesse momento do Flamengo. Mas para médio prazo aí pode ter, né? Porque como o Eugênio falou, aí vira uma disputa política interna dentro do clube que agita e impacta em decisões do futebol. Não é? A gente cansou de ver, isso acontece em todo o clube. E imagina se acontecer, então, em um caso gravíssimo, né? Se a denúncia for confirmada, né? Se ele for condenado, aí é algo extremamente grave. Aí você vai ter como presidente do seu clube alguém que foi condenado por um crime como esse, né? Então aí passa a ter impacto. Para hoje à noite não, né? Para hoje à noite não. Para a sequência agora aqui de jogos do Campeonato Brasileiro e de Libertadores não, mas a médio prazo isso agita, né, Prats? Não, agita muito, Bruno. Não, para o clube é péssimo. Para a imagem da instituição,
O futebol brasileiro caminha cada vez pior, né, Bruno? A gente sabe que a crise na CBF é uma crise muito grave, com o afastamento do presidente da CBF, com as denúncias que ele recebeu, e com os interventores da CBF agora, obviamente todos têm direito à defesa, a gente não sabe o que vai acontecer, não dá para concluir rigorosamente nada. Agora, é muito ruim para o futebol brasileiro, os interventores também têm os nomes colocados, né, investigados, e a informação seja essa, né? Mas muitas vezes não tem ligação com o desempenho, com o trabalho dele no clube, na instituição. Não, mas é a figura dele. A gente fala aqui do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Se os problemas foram fora do Flamengo, ele é o presidente do clube. Reinaldo Carneiro Bastos é o presidente da Federação Paulista de Futebol, é interventor da CBF. Para o futebol brasileiro, Bruno, isso é péssimo. Para a imagem, para o desgaste que nós temos em relação ao produto que é o futebol brasileiro. Agora, eles têm direito à defesa e certamente eles vão se defender das acusações que receberam. E essa questão da política do Flamengo, né, Eugênio, que a gente sempre fala aqui, como ferve, né? Porque aí chega em ano decisivo e, enfim, e mesmo que não fosse, né? Sempre a política do Flamengo é uma questão que a gente tem que ficar atento, porque muda muito, mexe muito com a estrutura do clube e tem muita gente de olho, é claro. Sim, tem. Como eu dizia, né? Esse grupo político do Landim, que ganhou a última eleição, é um grupo que, como sempre é no Flamengo, né? Composto por vários segmentos, né? Há várias forças, há várias lideranças políticas do clube. Elas se juntaram para eleger o Landim, mas num segundo plano essas forças estão em choque, né? Porque elas querem a sucessão, elas querem herdar o poder dentro do Flamengo. O Landim inteiro, o Landim bem, o Landim líder, o Landim campeão brasileiro, campeão de Libertadores, ele segura essa disputa no segundo plano. Mas no momento em que ele vem a se enfraquecer, e essa questão pode trazer um enfraquecimento, essas disputas no segundo plano, elas vêm à tona. E o Flamengo é isso, né? E aí podem até ensejar a volta de outros grupos políticos que já estiveram no poder no passado e acabaram afastados, como o grupo do Bandeira de Melo e outros que existem no Flamengo. Podem haver subdivisões. E racha político não é bom em lugar nenhum, né? Quanto mais você consegue manter a unidade, é melhor para que o clube possa seguir. E o Landim ainda mantém essa unidade, mas repito, ele dá passos arriscados, assim, ambiciosos, fora do Flamengo. E esses passos fora do Flamengo podem ter impacto internamente. Claro. Bom, a gente lembra como foi aí a discussão no Flamengo, lembra para a contratação de novos treinadores. Um escolhe o Domi, não, outro não quer o Domi, quer outro treinador, não é, Eugênio? A própria renovação do Diego Alves. Quanto tempo a gente discutiu aqui a renovação do Diego, porque o departamento de futebol queria uma coisa, o departamento financeiro queria outra, não é, Eugênio? É aí que essas crises todas chegam no elenco, Eugênio. É justo, né? E é assim, hoje o que a gente percebe de fora é que o Luiz Eduardo Batista, o BAP, é muito próximo ao Landim. É o cara que está ali com ele, na administração geral do clube, me parece o maior conselheiro, é o cara mais ligado ao Landim. Mas, por exemplo, o Marcos Braz, que é o cara do futebol, ele tem muita força. Porque no momento em que o futebol dá resultado, que o futebol entrega, que o futebol cresce, é ele que aparece. É o Marcos Braz que vai buscar a contratação dos reforços, é o Marcos Braz que responde nos momentos de dificuldade do futebol, quando há algum princípio de crise, ele que vai lá apagar incêndio, ele que demite e contrata técnico, né? Porque ali vamos colocar ali, a chácara dele, né? É o cantinho dele. Só que é o cantinho mais visível do clube. É o que todo mundo está vendo, é o que todo mundo quer saber. Então há essa disputa. E hoje, politicamente, não é bom para o Landim afastar o Marcos Braz. Primeiro, porque ele foi uma força, uma liderança, uma dessas mais importantes que ajudaram na eleição. Segundo, porque como é que você vai tirar alguém que está dando certo? Como é que você vai responder isso para a torcida, para o público, para os sócios, especialmente, do Flamengo? Então, eles estão coexistindo. Eles vão coexistir, mas eu acho que hoje, se o Landim tivesse que fazer uma escolha, quem é muito mais próximo a ele é o BAP. Mas será que o BAP tem essa popularidade junto ao sócio e à torcida para ser hoje o principal dirigente do Flamengo? São questões muito complicadas que a gente sabe. Política é sempre assim. Mas a questão toda
A atuação do Landim como líder de movimentos extra-Flamengo, de liga, de intervenção em CBF, de ocupar um poder que está vago nesse momento, é um passo